Olá, estudantes, como vocês estão? Vamos falar hoje, então, sobre aspectos da cultura regional. Vou trazer alguns exemplos da cultura regional, focando em exemplos nacionais, isto é, a cultura regional brasileira. E esta videoaula será estruturada, então, dessa forma. Num primeiro momento, vamos falar um pouco sobre o que é região, para depois trazer uma contextualização histórica da disseminação cultural no Brasil, considerando as diferentes influências culturais. E após serão então apresentados alguns aspectos das culturas regionais, da região sul, da região sudeste, da região centro-oeste, da região nordeste e por fim da região norte. Começaremos então buscando responder a questão: o que é região? Uma região ela é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico. Geralmente, o geógrafo é o profissional que trabalha com a regionalização. O Brasil ele possui um extenso território e também muitas diferenciações regionais, desde climática, de relevo, econômicas, sociais e até culturais. E nessa aula, a regionalização cultural que será enfocada. E para isso, então, nós vamos adotar na nossa análise a regionalização do IBGE de 1970, que foi atualizada em 1988 e divide o Brasil em 5 grandes regiões, como podemos ver então na imagem: a região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. E agora, então, nós vamos falar um pouco sobre a contextualização histórica da disseminação cultural no Brasil. E para isso, então, nós vamos partir da análise da pluralidade cultural nacional, isto é, das diferenças culturais que temos no país. E para analisar isso, precisamos retomar os diferentes povos que contribuíram para a formação cultural nacional. Então, com destaque aos indígenas, que já estavam estabelecidos no país antes da chegada dos colonizadores europeus, aqui então se referindo aos portugueses e espanhóis. Estes, então, que num primeiro momento buscaram impor forçosamente uma cultura europeia aos indígenas, e os negros africanos que foram trazidos de forma forçada pelos colonizadores. Estes grupos podem ser considerados que, primeiramente, contribuíram para a formação cultural nacional. Posteriormente, outros povos se estabeleceram no Brasil e contribuíram nessa formação cultural. A partir desse momento, então, eu vou buscar apresentar para vocês características das culturas regionais. É importante ressaltar que, mesmo dentro de uma região em específico, existe uma grande diversidade de características culturais que são reproduzidas, e aqui serão apresentadas algumas. Nesta análise das regiões, então, eu irei expor as influências que cada região teve e alguns exemplos de festividades e da cultura regional. Lembrando que a cultura é muito mais que esses dois elementos, mas são estes que serão destacados nesta análise regional. Começando então pela região sul, ela é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a cultura da região sul, ela tem uma influência dos indígenas, africanos e imigrantes que chegaram principalmente durante o século XIX. Tem grande influência europeia nas formas de manifestações culturais. Isso se deve ao histórico da ocupação de imigrantes nessa região do país. Os alemães têm destaque pelo contingente numeroso e também porque deram importante contribuição à expansão da ocupação econômica. Então, aqui falando um pouco das festividades, podemos destacar a Oktoberfest, que é uma festa de tradições germânicas, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que é uma tradição trazida pelos portugueses, a festa da uva, que representa as tradições italianas. No que se refere à culinária, então, o churrasco é uma especialidade do Rio Grande do Sul, que teve origem na região do Pampa. O chimarrão, então, também é uma bebida típica do Sul, preparado com a erva mate. E aqui vemos uma expressão da cultura sulista que representa a festa da Nossa Senhora dos Navegantes. E agora, então, vamos falar um pouco da cultura da região sudeste.
Ela é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A sua formação cultural tem grandes influências dos povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. E essa é a região mais populosa do Brasil. Então, vou destacar aqui brevemente algumas das festividades da região sudeste. O Carnaval, então, ele tem destaque. As festas juninas, que são as festas dos santos populares. A festa de Iemanjá, entre outras. E também cabe ressaltar alguns pratos típicos da região. Então, a feijoada, o feijão tropeiro, a farofa, o cuscuz paulista, a muqueca capixaba, o angu, o pão de queijo, entre outros. E nessa imagem, então, a gente tem o Carnaval do Rio de Janeiro representado, este que é considerado, então, o maior carnaval do mundo. E agora vamos falar um pouco, então, da região centro-oeste. Esta que é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. Esta região, então, ela possui uma cultura bem diversificada, com elementos da cultura indígena, dos imigrantes paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. Aqui cabe destacar que é a única região que faz fronteira com todas as outras regiões do Brasil, então recebendo dessa forma diversas influências pela sua proximidade geográfica com todas as regiões. Algumas das festividades, então, que se destacam na região são a Cavalhada, que trata-se da encenação de uma batalha medieval realizada ao ar livre, o Fogaréu, que ocorre na Semana Santa. Em relação à culinária, cabe destaque a vários pratos, como o arroz com pequi, a chipa, que é um pão de queijo paraguaio, o bolinho de mandioca, Maria Isabel, que é um prato de arroz com carne de sol, entre outros. Nessa imagem, então, aqui é representada a encenação da Cavalhada, típica das festividades que levam o mesmo nome e ocorrem na região. E agora vamos falar, então, da cultura da região Nordeste. Vamos também falar de algumas influências, dos aspectos culturais dessa região, que é formada, então, pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A cultura do Nordeste, ela apresenta características próprias herdadas da influência da cultura dos colonizadores portugueses, dos negros e dos indígenas. Nas festividades temos destaques ao Carnaval, com destaque então para o Carnaval de Salvador, Olinda e Recife. Festas juninas, então aqui a gente pode destacar as festas de Caruaru, que ocorrem em Pernambuco, e Campina Grande, que ocorre na Paraíba. Bumba Meu Boi é um festejo também que ocorre e apresenta um pequeno drama. A festa de Iemanjá, a lavagem de Bonfim são outras festividades características da região. E na culinária do Nordeste, destaque-se pelos temperos fortes, as comidas apimentadas, e os pratos típicos são a carne de sol, a buchada de bode, o sarapatel, o acarajé, o vatapá, o cururu, a canjica, a tapioca, entre outros. E nesta imagem, então, é representada uma cena da festividade Bumba Meu Boi, uma festividade típica da região do Nordeste. E por fim, mas não menos importante, vamos ver algumas influências e características da cultura na região norte do país. A região, então, ela é formada pelos estados de Amazonas, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará. A população do norte, ela é formada por indígenas e imigrantes gaúchos, paranaenses, paulistas, nordestinos, africanos, europeus e asiáticos. Algumas das festividades que têm destaque na região, então, são o Círio de Nazaré, que é uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, o Festival de Parintins, a festa ela consiste na disputa dos bois, garantindo, representado de vermelho, e o Caprichoso, que é representado de azul, e a Festa do Divino, que é uma festividade de origem portuguesa.
E ainda cabe destaque então para alguns pratos típicos da região. O tucupi, que é a base de mandioca, a maniçoba, que é uma receita feita com a folha da mandioca triturada, o tacacá, que é feito com caldo de mandioca, camarões e tucupi, a tapioca. A culinária ela é rica em mandioca e peixe, que acabam sendo heranças dos costumes indígenas. E a variedade de frutas existentes na região, por sua vez, se destaca na culinária nacional, bem como internacional. Então, alguns exemplos são o guaraná, o açaí, o cupuaçu e a graviola. E para finalizar essa videoaula, trago uma imagem para ilustrar a cultura da região norte do país, representando a festividade do Círio de Nazaré.